será celebrada a intenção da alma de Francisca Pereira dos Santos. Missa do 12º domingo do tempo comum. Se o Senhor é a nossa força, não há motivo para temer. Somos convidados a depositar toda a nossa confiança em Deus diante das provações. A Eucaristia é força e auxílio para a superação dos medos e pecados que rondam nossa vida e nos afastam do compromisso com Jesus e com seu reino. Fiquemos todos de pé para receber nosso Padre, toda a equipe litúrgica cantando o canto de entrada. De graça e glória, é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la, a busca da santidade. Uma vida de graça e glória, é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Nos encontramos na alegria deste domingo, 12º domingo do tempo comum, e na alegria maior ainda de poder ter já o nosso novo bispo. Creio que boa parte de nós já está sabendo. Essa semana o Santo Padre nomeou então um padre da Arquidiocese de Brasília, Dom Giovanni. Então, a partir de setembro, estará já conosco como nosso novo pastor. Nesse processo agora, mais ou menos uns 3 meses de preparação, ele será ordenado em 5 de setembro em Brasília, e no dia 12 de setembro, então já estará entre nós, e assim, comungando também com esta igreja diocesana desse mesmo presbitério. Sejam bem-vindos, também você de casa, e assim vivamos bem a palavra que o Senhor nos traz nesta noite de domingo. Iniciemos nesta mesma alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja
convido no início dessa celebração a pedir perdão pelos pecados. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Entregue diante de Deus tudo o que é ação podre, toda palavra maléfica, todo pensamento ruim, tudo que te afasta de Deus. Faz cair por terra hoje tudo isso. Entrega para Deus esse desejo de ressurgir como um novo homem, nova mulher. Por isso cantemos nessa confiança a misericórdia divina. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos cantar alegremente este 12º domingo, Glória. Nós nos louvamos, adoramos.
graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Deus ao nosso lado nos defende e nos dá coragem em nossa missão, a fim de que não sejamos vencidos pelo medo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o e denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavras do Senhor. Amor.
pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu.
Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, caros internautas, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. E como é bom sentarmos para ouvir a palavra de Deus. Ao longo dos últimos meses nós estamos acompanhando histórias de personagens que Deus vai colocando para mostrar os caminhos e para que os homens não se percam. Vimos há um tempo antes da Quaresma a história de Samuel, a história do rei Davi. Há pouco ainda víamos a história de Elias, um pouco ainda a história de Eliseu. Entramos agora na história de um outro profeta chamado Jeremias. E é interessante que quando Deus quer que o povo caminhe no caminho correto, Ele sempre chama homens e mulheres para que sem medo possa anunciar a palavra. Inclusive quem fala a verdade sofre as consequências. Experimenta falar a verdade o tempo todo para você ver. Muitas vezes é motivo de rejeição. E nos dias de hoje ainda mais de ameaça. Começa a falar das verdades, como disse o Evangelho, de cima dos telhados, para todo mundo ouvir. Ó, padre, não fala desse tema aqui não, porque senão vai dar problema. Hoje a palavra nos mostra que Jeremias não teve medo de anunciar o Evangelho, de anunciar a boa nova onde quer que fosse. Inclusive ele hoje faz um lamento, porque onde ele ia e ele tocava na ferida daqueles reis, e diga-se de passagem, Jeremias profetizou um longo tempo, a ponto de passar por ele 3 reis: o rei Josias, o rei Joaquim e por último o rei Sedecias. Homens que viviam um paganismo, uma situação de afastamento de Deus, e com eles também levava a população a fazer do mesmo modo. Jeremias veio muito claro: se vocês não se converterem, se não tomarem o caminho correto, vocês vão se perderem. Inclusive disse muito claro com uma expressão: se vocês não se converterem, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai assaltá-los. E não deu outra. Seja o rei Josias, seja o rei Joaquim, no primeiro momento, foram saqueados então pelo rei da Babilônia. Inclusive veio um período terrível para Israel, período onde eles ficaram aprisionados, como prisioneiros, longe da sua terra, longe de Jerusalém. Inclusive algumas pessoas disseram: olha, canta para nós aqui algum canto de Sião, algum canto de Jerusalém. E alguns deles diziam: como nós vamos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Então o profeta ele vem para dizer a verdade, vem para dizer: caminha no caminho correto. A segunda leitura fala hoje desse caminho de trevas, da qual trilhou Adão, mas o caminho de luz que veio o novo Adão trazer para nós, que é o próprio Jesus Cristo. E hoje encontramos então a expressão de Jesus muito clara, que faz referência ao profeta Jeremias: não tenhais medo. Não ter medo de falar das coisas de Deus, onde estiver. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Como tem sido a sua experiência de evangelização, onde você se encontra? Tem negado Deus? Tem se escondido? Tem vivido um cristianismo de um modo opaco? Ou as pessoas olham para você e dizem: não, esse aqui, ele de verdade vive Cristo, vive a vida de Cristo em si?
Às vezes pessoas que têm vergonha de andar com uma cruz no peito, de andar com um escapulário, de andar com uma camisa bonita de Jesus ou de Nossa Senhora. Claro que eu não estou dizendo aqui que o cristianismo seja necessariamente isso. Muito mais do que isso é viver ele no coração. As pessoas que têm vergonha de se declararem cristãos, porque não, senão eu vou ser perseguido. Querido irmão, querida irmã, hoje Jesus vem muito claro para mim e para você, por 3 vezes, a palavra como expressão esta: não tenhais medo, versículo 26, não tenhais medo, versículo 28, não tenhais medo, versículo 31. Em 3 versículos, e nesse pequeno trecho do Evangelho, Jesus hoje vem dizer para mim e para você: não tenha medo de falar de mim. O mundo precisa ouvir a minha palavra. O mundo precisa ouvir a minha proposta. Porém, o reino da verdade incomoda o reino da mentira. Ah, padre, se eu começar a falar das coisas de Deus, as pessoas não vão gostar tanto de mim, não. Antes fazer a vontade de Deus e ser bem querido por Deus do que pelos homens. Antes amigo de Deus do que amigo dos homens. Encontramos tantos versículos que falam dessa realidade. Ah, padre, se eu for falar essas coisas aqui, eu vou ficar mal na fita. Fique mal na fita, mas que fique bem na fita de Deus, no DVD de Deus, digamos assim, no livro da vida. E muitas vezes, quando se fala a verdade, às vezes a pessoa, como o próprio profeta, vamos tomar aqui um trecho que o profeta diz, que ele traz consigo inclusive uma reclamação, dizendo assim: quando eu ando pelas ruas, as pessoas espalham medo em redor, dizendo: denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa algum engano. Aquele que tenta falar ou fazer algo de verdade, alguém pode ficar sempre olhando, né? Nós vamos ficar sempre acompanhando os passos dele. Quando acontecer o primeiro erro, nós vamos cair matando, perdoe a expressão, porque ele não pode falar dessas coisas, não. E outros, inclusive, traz uma palavra para poder se justificar, né? Ah, mas fulano de tal, o padre fulano de tal fez isso. Ah, mas o padre fulano de tal também abandonou o ministério, né? Fez coisa errada lá, e começa a justificar pelos erros da igreja. Ah, mas o coordenador fulano de tal, padre, só tem que ver, eu vi ele lá em tal lugar. Eu ouvi há pouco tempo uma expressão que trago aqui para essa realidade também de hoje, dizendo assim: nós não podemos olhar para a igreja a partir dos membros que erram, que erraram e que talvez continuam no erro, mas olhar para a igreja a partir daqueles que deram certo. Padre Paulo Ricardo, que é um dos padres mais conhecidos talvez no Brasil hoje, ele diz assim, que nós não olhamos, por exemplo, para a arquitetura mundial. No campo da arquitetura, nós não temos como referência os prédios que caíram. Nós não olhamos assim. Nós olhamos como uma referência para a arquitetura aqueles prédios que deram certo, aqueles prédios que estão de pé até hoje. E a igreja também deve ser desse modo. Nós devemos olhar a partir dos santos, a partir da vida dos grandes homens e mulheres que servem para nós como este farol, como aqueles que nos indicam o caminho. Nós falávamos tanto há pouco agora de Santo Antônio, né? Hoje, inclusive, se não fosse domingo, estaríamos celebrando a festa de São Luís Gonzaga, da qual hoje recordamos. Homens e mulheres que precisamos ler a sua vida são aqueles que, de um modo ou de outro, fizeram e continuam fazendo a diferença. Quem são as pessoas que te influenciam? Se deixe ser influenciado pela palavra dos profetas, pelas palavras dos santos, pelas palavras dos homens e mulheres que já viveram e continuam trazendo para nós essa palavra de luz, uma palavra clara, uma palavra que foi não colocada lá no escondido, mas de cima dos telhados. O que significa essa expressão? Para todo mundo ouvir, para todo mundo conhecer essa palavra. A palavra profecia, ela hoje talvez se encontra em falta, porque o medo, o temor de que eu possa ser repreendido, não vou falar dessas coisas. Em nome de um falso politicamente correto,
Não, eu não vou incomodar fulano de tal, não, porque ele não me incomoda. Eu não vou incomodar o erro dele, não, porque senão depois ele vem me incomodar no meu erro. Aí vai nivelando por baixo, né? Ah, fulano de tal está no erro, eu também fico no meu erro aqui, de modo que eu não faço nada com ele não faz nada comigo, e a gente vive como se tudo estivesse muito bem. E as injustiças continuam acontecendo. O profeta hoje toca nas feridas da humanidade. Por isso ele não foi bem quisto naquele tempo. E ele continua tocando nas feridas de todos e cada um de nós também. Um cristão que não incomoda precisa então se questionar se é de fato cristão. Me recordo de um teólogo alemão, o nome dele Hans von Balthasar. A pergunta dele é muito convincente para nós. O cristão, ele imita o Cristo. Um cristão que não imita o Cristo é ainda digno de ser chamado cristão? Uma palavra muito coerente para os dias de hoje, né? O cristão imita o Cristo. Se um cristão não imita o Cristo, será que é ainda digno de ser chamado cristão? Ele usa inclusive outros exemplos para aglomerar esta verdade, dizendo assim: um perfume que não resplandece um bom odor, será que ainda é digno de ser chamado perfume? Sejamos bons cristãos, sejamos homens e mulheres coerentes, que tenham coragem de falar a verdade, venha o que vier, mas dizer a verdade, que é Jesus Cristo. Se o negarmos diante dos homens, também o Cristo nos negará. Não tenhais medo, não tenhais medo. Fique de pé, e com esta palavra vamos rezar hoje, dizendo assim: repita com o Padre nessa noite: tira de mim, Senhor Jesus, todo medo, medo de falar do Teu nome, medo de ser mal interpretado, medo de dar testemunho, medo de professar a minha fé publicamente. Me ajuda, Senhor, me dá coragem. Eu quero ser destemido nas Tuas coisas, falar de Deus com a minha palavra, com a minha vida. Vai pensando então na sua vida, como você tem sido. Um cristão mais ou menos, uma cristã mais ou menos, que vai se deixando ser levado pelo relativismo, onde o desânimo já bateu, como se pudesse dizer: ah não vou falar mais de Deus não, as pessoas não mudam mesmo não. Ah não vou cuidar da minha vida, o outro que se lasque, perdoe a palavra. Isso não é cristianismo, isso não é a audácia cristã. Eu te peço hoje, Jesus, na autoridade da igreja, que todo medo, todo espírito de medo, de timidez, que possa hoje cair por terra. Que a Tua palavra, Jesus, esteja nos lábios de cada fiel, para que tenha coragem de anunciar o Teu santo nome onde estiver, e não tenha vergonha, e de cima dos telhados, como disse o Evangelho, de uma forma coerente, eloquente, convincente, dizer: Jesus vive e reina nesse mundo. Eu não posso ter medo de anunciar, assim como os profetas não tiveram. Quebra hoje, Jesus, todo o medo do coração dos Teus filhos, de viver uma fé morna, para não dizer fria. Quebra de nós hoje todo medo. Coloca em nós hoje, Jesus, coragem. Não tenhas medo. Obrigado, Jesus, por esta palavra de hoje, que nos ergue, que nos coloca de novo no caminho, que nos sustenta. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos pela Tua palavra neste dia. Vai louvando aí com a Sua palavra, dizendo isso: Senhor, eu te louvo pela palavra que o Senhor me trouxe hoje. O Senhor me deu uma luz, Jesus. O Senhor me deu uma coragem tão grande, para que eu possa assim, destemida, falar das Tuas coisas.
amar-te com um amor que é eterno, com o amor que os profetas tinham, que os grandes santos, que aqueles do início, os apóstolos, os verdadeiros discípulos tinham. Te louvo, Jesus, te bendigo. Tu és o meu Deus. Não me deixei, Jesus, medroso, apático, destemido, corajoso. Eu quero ser, Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos elevar a Deus nossos pedidos nesta noite de domingo, com essa certeza de que Deus nos acolhe. Irmãos e irmãs, Jesus não nos prometeu uma vida isenta de provações. Rezemos com confiança a Deus Pai, para que acolha nossas preces comunitárias, dizendo: atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, vós que garantistes vossa esperança nas dificuldades, defendei a Igreja do medo, do desânimo e da acomodação. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que derramais vossa graça sobre as pessoas de boa vontade, autoridades comprometidas com a verdade e a liberdade, nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos exortastes a não ter medo, concedei força e perseverança aos que sofrem perseguição e tornai vigilantes acomodados. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos destes comemorar este dia favorável, concedei que nossa fé não esmoreça diante das dificuldades, na vivência do Evangelho. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos concedeis comemorar este Dia Nacional do Migrante, favorecei a acolhida das pessoas que buscam a vida melhor em outras regiões. Nós vos suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. De modo especial, neste dia do migrante, recordamos tanto de vocês que, como migrantes, saíram dos seus estados para buscar melhoras aqui na cidade de Campos Verdes. Que o Senhor os ajude e os sustente na caminhada. Acolhei, ó Deus, as preces dos vossos filhos e filhas, reunidos em assembleia em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. Liturgia Eucarística. O memorial eucarístico leva a comunidade a assumir sua missão com força renovada, superando os medos que a impedem de viver a fé em Cristo Jesus. Serás servo de
Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística Quinta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come neste pão, toda vez que se bebe neste vinho, se decora a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Monsenhor Giovanni, que é bispo eleito desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos vai a luz que não se aparta. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós.
tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Vou te receber
igreja, você também em casa. É uma pergunta de Jesus para você hoje: por que tendes medo? E a confirmação da palavra hoje foi do Evangelho: não tenhais medo. Pessoas com medo nesse tempo de epidemia, medo de como vai lidar com a crise que vai chegar, medo de lidar com tantas situações da própria família, tantos medos que vêm afligindo a humanidade, uma insegurança tão grande. A palavra de Jesus hoje é muito clara: não tenhais medo, nem mesmo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo. Por que tendes medo? Por isso, Jesus, obrigado por esta coragem que o Senhor nos traz em meio a este tempo difícil, este tempo de tempestade, este tempo de epidemia, um tempo onde muitas vezes nos perguntamos por que dessa epidemia, por que de tudo isso que está acontecendo na humanidade. O profeta também, Jesus, falou da tua palavra, falou das coisas de Deus num tempo difícil. Tenhamos a coragem de assumir Deus. Talvez seja isso para esse tempo: nos colocar mais na presença de Deus, e mais, e mais, e mais, e aproximar dele a cada dia, a cada minuto, a cada instante, e não perder tempo, e não perder tempo. Não ter medo do que as pessoas vão falar. Ah, está indo tantas vezes para a igreja, está indo muito para a missa, está rezando muito. Não ter medo. Rezar para valer, se aproximar de Deus para valer nesse tempo. Não tenhas medo. A tempestade acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé. Canta isso: aumenta minha fé, Jesus. Não me deixe fraquejar, não me deixe. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso Esperar. A tempestade vai acalmar. Repita isso para você: a tempestade vai acalmar, vai passar. A tempestade vai passar. Esse medo que muitos sentem nesse tempo vai passar, porque Deus está conosco. Deus está como esteve com Jeremias, como esteve com os grandes profetas, com os discípulos, com os apóstolos. Aumenta a minha fé, diz isso nessa noite: aumenta a minha fé, Senhor. Não me deixa fraquejar, não. Eu quero caminhar na tua presença. Caminha comigo, Jesus, caminha comigo. A tempestade vai acalmar. Te louvamos, Jesus, pela palavra desta noite, pelo ato de encorajamento que o Senhor nos traz. Obrigado, Jesus, porque sem a tua palavra eu não consigo seguir. Eu não dou conta. Pode falar isso para Jesus: eu não dou conta, Jesus. Se não é a tua palavra, se não é, Jesus, a Eucaristia, se não é a minha fé, eu não dou conta. Mas eu sei que conto contigo. Eu conto contigo. Obrigado, Jesus. Não tenhas medo. Não tenhais medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Renovados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. Nós vamos ainda de pé, olhar agora para a imagem de Nossa Senhora, consagrar a nossa diocese, nossas famílias, nossa paróquia. Por tantas vezes rezamos pedindo um novo bispo, e hoje nós vamos agradecer
E vamos já rezar por Monsenhor Giovanni para que o ministério dele entre nós seja fecundo. Por isso, antes mesmo da consagração, o Padre vai trazer então a oração pelo bispo eleito para a Diocese de Uruaçu. Ó Deus, pastor eterno do rebanho, que governais com amor e misericórdia a Igreja por diversos ministérios, dai ao vosso servo, Monsenhor Giovanni, bispo eleito para a nossa Diocese, possa presidir em nome de Cristo o rebanho para o qual será constituído pastor, sendo mestre fiel da doutrina, da Santa Liturgia e servidor daqueles a quem irá apacentar. Que em sua vida resplandeçam as virtudes do zelo apostólico e da solicitude pastoral, para que o rebanho presente em nossa Diocese possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. A nós, filhos desta Igreja, concedei-nos, ó Pai, a graça da obediência filial, para acolhermos com alegria e amor aquele que nos é enviado por vossa divina providência. Assim, bispo e povo, formaremos nesta geografia diocesana uma grande fraternidade, para o vosso louvor e a fecundidade do anúncio do Evangelho, nossa missão. Ó Maria de Imaculado Coração, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, que entre os discípulos no cenáculo, suplicáveis do Espírito Santo, intercedei por nosso pastor novo pastor, eleito em nossa igreja particular de Uruaçu. Assim seja. Amém. Consagremos então nossa vida e coloquemos diante de Nossa Senhora, sob o seu poderoso manto, Monsenhor Giovanni. Cantemos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Antônio de Pádua, São Luís Gonzaga. Pode sentar, os nossos avisos por um instante. Nós recordamos a programação então da semana. Amanhã, segunda-feira, reunião com a Mãe Rainha, não é isso? 7 horas da noite. Local, salão paroquial. Isso, já tem a possibilidade do distanciamento, né? Enfim. Então, 7 horas da noite, você que recebe as capelinhas, você que é zeladora da Mãe Rainha, por favor, amanhã, 7 da noite, aqui no salão paroquial. Também lembramos que quarta-feira e quinta-feira as missas nos seus horários normais, inclusive quarta-feira, uma grande festa na igreja, né? Dia de São João Batista. Então, uma grande solenidade de São João, somos convidados também a celebrar juntos. Também na quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento, no seu horário normal às 17 horas, e a Santa Missa à noite. No sábado, as 2 missas em Martinópolis às 17 horas e também no Petembo
às 20 horas. O padre, gente, quando vai sempre para as capelas, o padre sempre leva um ministro, mas sempre sobra 3 vagas, né? Que você quiser, às vezes, ir com o padre para as capelas, converse com a gente ao longo da semana, né? Então, inclusive, nas últimas capelas tem muitas pessoas indo com a gente, é importante, sim. É claro, né? Esse ano, além de tudo aquilo que a gente tênis, né, bem leve aí, a roupa esportiva, né, um casaco de frio, bem cedinho, que a gente sai 5 horas da manhã. Nós vamos esse ano, dia 4 de julho, 5 horas da manhã, né, a caminhada, rezando terço, também temos a missa do morro, lá no Morro do Cruzeiro, e depois um café comunitário, né, um momento bacana, igual o ano passado a gente fez também. Muita gente levou coisa gostosa, né, levou aí pão de queijo, levou bolo, levou nhoque, né, leite com açúcar queimado também, café, enfim, a gente fez um bonito momento ali de louvor também, de oração, tá certo? 4 de julho, 5 horas da manhã, pegue seu casaco, seu tênis, sua roupa esportiva, sua máscara e também seu álcool gel. Aumentou 2 itens esse ano aí, a mochila vai pesada, né? E além daquilo que a gente leva também no café comunitário, certo? 4 de julho, 5 horas da manhã, aqui na porta da matriz. Você já conhece o padre, não é 3h59, ou melhor, 4h59 e não é 5h01. 5 horas em ponto a gente sai e assim a gente fazer esse momento bonito, bacana demais ali no Morro do Cruzeiro, certo? Também vocês possam colocar nas orações ao longo dessa semana o diácono Ricardo. Ele vai ser ordenado padre no próximo domingo na cidade de Goianésia. É mais um padre para a nossa diocese. Então lembre nas orações de vocês, diácono Ricardo, né? Então que ele possa se tornar um bom padre para nos ajudar também no trabalho pastoral, certo? Temos também hoje, terceiro domingo do mês, a mensagem do dizimista. Um pouquinho mais de paciência, por favor. Deus quer que ofertemos o dízimo com alegria e liberdade. Embora a palavra dízimo tenha o significado de 10ª parte ou 10%, cada pessoa deve livremente definir segundo os impulsos de seu coração, sem tristeza e nem constrangimento, qual seja o percentual de seus ganhos que deve destinar o dízimo a ser entregue para a sua comunidade. No entanto, a experiência tem comprovado que aqueles que, num passo de confiança nas promessas divinas, optaram pelo dízimo integral, isso é, pela oferta de 10% que ganham, não se arrependeram de tê-lo feito e nem sentiram falta em seus orçamentos. Ao contrário, sentem-se mais abençoados que antes, quando suas contribuições eram proporcionalmente menores. Há muitos dizimistas que dão esse testemunho. Quanto mais se oferece de dízimo, mais se ganha, pois o dízimo é um ato de fé em Deus, que não deixa na mão os que nele confiam. De modo, cada dizimista deve sentir-se livre diante de Deus para fixar o percentual de sua contribuição. O dizimista não deve preocupar-se com o que sai de seu bolso, se muito ou pouco dinheiro, mas o que sai de seu coração, se pouco ou muito amor a Deus e à comunidade. Amém, louvado seja Deus. Obrigado a você, dizimista, que tem contribuído, que tem nos ajudado. Como testemunho, digo para você que, mesmo em meio a esse tempo difícil, não tem a paróquia fechada no vermelho. Então, obrigado pela sua contribuição, pela sua generosa ajuda para nos manter enquanto igreja. O padre cortou muitos gastos, claro, para esse tempo, seja na casa paroquial, mas graças a Deus não está faltando nada. Ao menos eu tenho a compreensão assim que eu nunca vi um padre morrer de fome. Muito pelo contrário. Obrigado você que tem trazido coisas na casa paroquial. O padre sempre chega, padre, tem um pastelzinho do senhor, ou tem um pão de queijo, que a gente chega lá, tem algumas coisas diferentes. Então obrigado, porque você entende que também o padre é parte da sua família. E assim que Deus retribua em dobro. Se a gente vê que a coisa vai apertando, aí sim a gente tem que reduzir mais gastos ainda. Se precisar, a gente fechar tudo e dizer, não, a comunidade vai ajudar, a comunidade vai limpar a igreja, vai limpar o salão, a gente se organiza.
né? E assim a gente vai caminhando. Eu sei que não é por falta de dinheiro que a igreja vai fechar, não é isso, né? Mas deixa um pouquinho que dá, Deus vai multiplicando e não está faltando, né? Graças a Deus, repito, não fechamos nenhum mês no vermelho, desde o mês de março, mesmo não tendo a trezena, nós ainda estamos, graças a Deus, fechando a cada mês no azul. Louvado seja Deus pela sua generosa ajuda. Aniversariantes? Alguém aniversariando esse mês, ou esse mês, ou essa semana, para a gente cantar os parabéns? Aniversário de casamento também? Não, vamos ficar de pé então para recebermos a bênção e voltarmos com tranquilidade para nossas casas. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma abençoada semana e de em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.